E aí, gente? Vamos continuar com a bendita montagem do cabeçote? Vocês viram no início aí, eu usando o kitzinho Helicoil. Esse kitzinho, a gente vai deixar na descrição, esse que eu comprei particularmente, tá? Ele vem a broca já para furar na medida, né? O machinho para fazer a rosca de acordo com o Helicoil, o aplicador e o quebrador da tranquinha, no caso que dentro aqui na Helicoil ela tem aonde traciona a rosquinha postiça. Depois tu empurra ela, ele quebra aqui, onde tem aquele vinco. Aí fica só a molinha como fosse. E fica bem interessante. Aqui tá ele até, ó. Agora a gente vai ver se ficou bom de verdade, né? Então a gente vai continuar aqui, gente. Vocês viram aqui, ó. Até no último vídeo, no fim, eu não falei, ó. Eu botei o tubo dessa canalização de água externa. Aqui eu coloquei o distribuidor para não pegar nenhum tipo de sujeira dentro do motor, né? O motor já está limpinho, fechadinho, a varetinha também para não entrar nada. Aí vocês viram que eu isolei aqui, deixei só o furo que eu ia trabalhar, né? Os resíduos que caem, eles ficam na parte da água, né? Mas eu virei ele ao contrário e tirei o máximo que deu. Saiu pouca coisa, não ficou muita sujeira. E agora a gente vai colocar o cabeçote. Já botei meus guias aqui, a junta já está no lugar, limpinho, direitinho. E agora vamos de novo para o cabeçote. E lembrando, nunca esquecendo, quem não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Compartilha também para ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? E a gente tem vídeo na segunda, na quarta e na sexta, às 19 horas. E uns perdidos. Então, ativa o sininho, é interessante para acompanhar. Agora a gente vai de novo botar o cabeçote mais uma vez. Se tudo der certo, vamos conseguir finalizar o cabeçote. Vamos conseguir até botar óleo no motor e quem sabe até fazer pressão de óleo. Vamos fazer força? Agora eu já conferi já as outras roscas para ver se não tinha outra querendo se despedir. A princípio não. Eu conferi e não tinha nenhuma rosca ruim. Aquela ali já era uma suspeita já. Mas não parecia que ia se espanar. Ela me enganou. Esse aqui é o marvado que espanou, ó. Deus queira que ele não espane. De novo. Vamos aplicar assim um torque. São 70 libras-pés, final. Eu vou fazer em duas etapas. Vou começar com 35, depois eu vou para uns 60 e depois para 70. O último de 70 agora é tenso. Aqui eu vou usar a graxinha de lítio. Quem não viu lá, ó, a recuperação aqui dos balanceiros,
Lá na playlist do Jeep Willys tem tudo que eu fiz aqui nos balanceiros, ó. Eles estão todos retificados, ó. Todos bonitinhos, sem aquele buraco que cria. Prontinho, certinho para fazer o ajuste ali, a folga direitinho. Vamos montar agora aqui. Aqui, ó, é o ponto de lubrificação que lubrifica os balanceiros, ó. Aqui tem um furinho, ó. Na verdade todos têm um furinho. Eles não fizeram um especificamente. Todos têm um furo. Ele entra por aqui, fica dutado dentro desse tubo aqui, ó, que ele é selado as pontas. E esse enche de óleo todinho, no caso o duto, que é canalizado por aqui. Continuando aqui, os balanceiros no lugar, e agora a gente vai aplicar o torque. É 35 libras-pés. Vamos puxar eles um pouquinho. Uma coisa, gente, uma coisa assim que eu vou falar, mas de repente muita gente sabe ou nunca se atentaram a isso. Esses torquímetros assim de vareta, que não é um torquímetro de estalo, é fácil de roubar com ele, viu? Porque a gente nunca pode dar soco. Sempre quando a gente vai puxar o torque, tem que puxar firme, constante, até ele dar o estalo, que o estalo desse aqui é engatilhado, né? Essa pecinha vermelha aqui, ó, a gente deixa ela cavalada aqui. Então aqui a gente já meio que regulou a haste, então a gente chega até a parte vermelha, ó, e ela dá o estalo. Esse é nosso zerado, daí zerou. Se tá 35, vai 35 para 0, pum, ele desarma. Só que se a gente puxar, tipo bicho, ó, tu consegue roubar fácil, ó. Porque a haste, ó, ela dilata. Ela é uma mola, na verdade, né? Então é fácil de tu roubar. Então sempre quando puxar o torquímetro, puxar com cuidado e constante. Ó, bem de leve. Se eu chegar e dar tirão assim, aí não faz nada, ó. E se eu puxar de leve, ó, ele pode até vir um pouco, ó. Ó. Ele vem puxando de leve, que ela vai te dar a carga real. Ó, bem de leve, ó. Tá vindo, ó. Ó. Vamos no outro aqui, ó. Ó, bem de leve, ele tá vindo. Mas eu vou roubar. Roubei. Entendeu? Então tem que cuidar muito disso nesse torquímetro. Nesse tipo de torquímetro. Ó, puxando devagarinho ele vem, ó. Aí ele vai te dar a carga real que tu tá aplicando na cabeça do parafuso. No caso aqui um prisioneiro, né? Ó, bem devagarinho, devagarinho. Ó, como vem, ó. Ó, desarmou. Senão fica tudo mentiroso. Vai ficar um com 30, um com 35. Aí eu venho nesse aqui já, ó, já deu. Ou puxo meio tipo meio rápido assim, ó, já deu. Agora eu vou puxar devagarinho. Como tem que ser. Ó, tá vindo, tá, ó. Viu como tem uma diferença grande? Claro, existe torquímetros que é digital, mas esse torquímetro aqui é o mais básico de todos. Ó, perfeito, isso aqui nem mexeu. E agora vamos para a regulagem das válvulas, né? Agora nós temos válvulas de admissão para regular. Vamos regular agora a abertura dos balanceiros aqui nas válvulas. É 0,45 a abertura. Isso que o manual recomenda, né? Talvez com o tempo a gente diminua um pouco. Se ficar batendo muito a válvula, a gente deixa 0,40. Por causa que os óleos da época, a especificação da época mudou um pouco. Válvulas todas reguladas direitinho. E agora a gente vai para a tampa. Aqui nessa tampa, eu não vou passar cola nos dois lados. Vai ser só em um lado. Só no lado da tampa. Vamos largar aqui em cima. Aí tá tomando forma. Aí vai as borrachinhas que vem no kitzinho de junta. Aqui, gente, eu não vou concluir agora essas porcas aqui, porque aqui vai uma arruela. A arruela é um formato de tipo uma tampinha.
E a gente não tem essas arruelas. Aqui estava adaptado. Então eu quero fabricar a arruela para colocar aqui. Eu quero também conseguir ou fazer uma porca, aquelas calotas, que é bonitinha, para colocar aqui. Vocês vão acompanhar. Ó, gente, vocês viram que tá ficando top, né? O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que fazer a ligação do tubo que lubrifica os balanceiros, que ele entra aqui, ó. Nesse furo aqui, ó. O que tinha aí não saiu de jeito nenhum, ele quebrou. Tá aqui ele, ó. Ele quebrou. Ele estava muito ruim, ele já estava vazando já. E ele vai aqui, ó. E ele quebrou. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um novo. O cano também a gente vai dar um trato nele. Esse aqui é o tubo, ó. Ele vai lá embaixo, vem aqui e liga aqui, ó. Ó, ele fica desse jeito aqui. Vamos ver se a gente melhora um pouco dá uma endireitada ou mais uma entortada, ainda não sei. Mas pelo jeito, ó, ele não está casando certo aqui, ó. Ele liga ali embaixo. Então a gente vai ter que fazer um trabalho nele aqui. Dar mais uma entortadinha nele, ver se ele não está obstruindo nada aqui. A gente vai ver na sequência. Então esses cachimbinhos aqui, que é o formato de um cachimbo, é tipo uma curva com a conexão. A gente vai fabricar a de baixo aqui, para fazer a ligação do óleo. Fazendo isso, a ligação de óleo, vocês ficam ligados aí que vai ter novidade. Vou encerrar por aqui agora, vocês viram o cabeçote no lugar, balanceiros regulados, já folga, a tampinha já meia posicionada, nós vamos só colar aqui um lado dela. Eu acredito que eu vou colar o lado do bloco. O lado do bloco tem uma superfície maior. O lado da tampa é meio curvado, não vai ficar legal colar pelo lado da tampa. Eu vou colar pelo lado do cabeçote. Vai ficar bem melhor. Vai ficar bem mais interessante. Aí ele é posicionado aqui, 2. Isso aqui para vazar é bem tranquilo pelo jeito. Então fique esperto aí. Quem não se inscreveu, se inscreve para acompanhar. Agora, vamos dizer assim, ó, o motor está quase finalizado, mas tem uma novidade grande aqui, tá? Aquele detalhe que eu falei da tampa da bomba de gasolina, tá tudo envolvido com isso. Então fique esperto e acompanha. Até mais. Palhinha do próximo vídeo. Olha só, tá jogado aí em cima. Mas é isso aí que vai no motor. E o Sidney acertou o que a tampinha vai fazer. Tá aqui a tampinha. Retorno turbina. Tem até um RT ali, ó. Aqui vai ser o retorno do óleo da turbina. Vai direto pro cárter. Em vez de fazer um cano entrando de volta no cárter, vai ser no caso, a chapinha da bomba. Aí aqui vai sair a pressão do turbo, que já tá aqui, ó, tampãozinho. Ó. Vai sair daqui a pressão do turbo, vai entrar no turbo e o retorno do turbo vai retornar lá para dentro, de volta pro cárter. Então o Sidney foi o primeiro a matar a charada. Outros acertaram também. Mas no caso vamos citar o primeiro que, deu a indicativa correta. Falaram também em bomba de gasolina elétrica. Tá certo também. Porque eu vou usar uma bomba elétrica de gasolina. Não vou usar uma bomba acoplada dentro do tanque, vou usar uma bomba externa. Vai ser a bomba do Monza, do Cadete. Saiu se não me engano, até quem faz preparação usou a da Mercedes-Benz também, que é uma bomba externa. Mas chega de palhinha agora aí, chega de spoiler. E fica até o próximo vídeo aí. Quem não se inscreveu, se inscreve, que vamos falar sobre isso aqui. Tá bom, gente? Um abraço, até mais.